sobre todos os assuntos que você pode imaginar: academia, maternidade, moda, viagem, esporte, humor e muito mais. Eles vão estar lá, os influenciadores digitais. Segundo um estudo da Nielsen Media Research, o Brasil só perde para os Estados Unidos quando a gente fala de número de influenciadores, tendo mais de 500 mil de pessoas que atuam nesse ramo com pelo menos 10 mil seguidores. Mas no último ano esse universo tem se recheado de polêmicas, principalmente depois da popularização dos jogos de azar, como o jogo do Tigrinho e também as casas de aposta. Isso levantou um questionamento que a gente vai tentar responder no episódio de hoje do Bem na Pauta. Os influenciadores são responsáveis pelos conteúdos que eles promovem? Ainda falta algum tipo de regulação no trabalho dessas pessoas? Onde existe esse limite? Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Ritz. Então, pro papo de hoje, que tá bem interessante, porque a gente vai conversar sobre muitos tópicos diferentes, a gente tá aqui com uma advogada, mestre em ciência política pela UFPR e doutoranda em direitos fundamentais e democracia pelo Unibrasil, Ana Carolina Cleve. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luísa, um prazer estar aqui. Eu gosto muito desse assunto, tenho me dedicado a ele nos últimos anos. Inclusive, meu doutorado, a minha pesquisa desenvolvida é em relação à regulação da atividade de influenciador digital. Hoje a gente, muito se fala, né, notícia para todo lado, com muitos casos e até escândalos, mas nós não temos qualquer regulamentação. E há uma dificuldade, inclusive, então, se por um lado... o lado bom, né, da minha pesquisa, o ineditismo, que é original, o lado ruim é que não tem material nenhum, sobretudo na seara do direito. Então, até para minha pesquisa, eu tive que me socorrer da área de comunicação, ler os textos de comunicação, para poder entender desse novo fenômeno que está aí e veio para ficar. Veio para ficar, a gente tem pessoas que já são conhecidas pelo Brasil inteiro, Sim. Uma realidade que a gente não veria no mundo que era só feito pela televisão, praticamente, né? Que as pessoas só eram famosas quando estavam lá na novela das 9, por exemplo. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, eu gosto nas minhas palestras de citar o Casimiro, né? Por exemplo. Então, é um novo momento da comunicação, uma nova geração que compreende muito mais esse novo momento da comunicação. Então, assim, eu ainda vim de uma geração que eu estava acostumada com o Galvão Bueno narrando a Copa do Mundo. Sim. Mas essa geração de agora assistiu a Copa pelas redes sociais e pelo canal do Casimiro. Olimpíadas, tudo. Então, realmente, a gente precisa compreender, né, esse novo paradigma e o que isso traz. E o direito precisa correr atrás de regulamentar. E é isso que está faltando. Sim, então vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho, né? O trabalho de influenciador digital tem muitos nomes, né? Influencer, criador de conteúdo. É uma profissão reconhecida ou não hoje em dia? Eu entendo que é uma profissão, inclusive, além do meu entendimento pessoal, da minha opinião, há já esse reconhecimento por parte do Ministério do Trabalho mesmo, trazendo, acho que foi em 2022, que instituiu essa como profissão mesmo, né? De influenciador digital, criador de conteúdo, portanto, reconheceu formalmente. Mas a despeito desse reconhecimento pelo Ministério do Trabalho como uma ocupação, uma profissão, ainda há essa ausência de regulamentação, esse vazio legislativo. Até porque o influenciador, ele pode ter de vários nichos diferentes. Isso. O que é preciso, né, para ser considerado influenciador? É o número de seguidores, é o uso das plataformas, é o nível de influência. Como é que a gente consegue medir isso, por exemplo? Assim? É muito interessante a sua pergunta. E assim, isso se discute muito, inclusive no universo da comunicação. Não há um consenso, mas a verdade é, não importa o número de seguidores. E eu sempre faço essa distinção, eu gosto muito de fazer a diferença entre a fama, uma pessoa famosa, e um influenciador. Nem toda celebridade, nem toda pessoa famosa é influenciador. Realmente influencia. Ou seja, o número de seguidores não importa. Porque pode ter um artista com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de seguidores que não influencia ninguém. Então, para uma marca, sequer é interessante contratar aquela pessoa. E há outra pessoa mais comum que tem menos seguidores, às vezes 20 mil, 10 mil, e que gera muito mais engajamento e realmente faz jus ao nome, que é influenciar. E esse fenômeno da influência é interessante que ele, para ser influenciador, normalmente a pessoa tem que ser comum, porque é assim que começa a influência. É a pessoa comum. Então, assim, não necessariamente a pessoa famosa, celebridade, ela vai influenciar. Os influenciadores, eles normalmente são pessoas
comuns, gente como a gente, e levam esse nome justamente porque eles geram essa influência e porque as pessoas querem ver mesmo, querem ter identificação, querem ter conexão, e as marcas gostam, entenderam esse momento de contratar a pessoa comum para dar uma carinha para a marca. E sabe o que é interessante também? Eu sempre falo, o influenciador, a relação, ela não é... Porque é diferente da celebridade, que para ser um influenciador é uma via de mão dupla. A pessoa só influencia porque existe aquela outra pessoa do outro lado, o seguidor que consome aquele conteúdo, e esse conteúdo, ele é co-construído. Porque o influenciador, ele também vai falar e vai construir um conteúdo na medida em que a comunidade dele vai engajar. Então, você vai testando o que dá certo, o que não dá, e não é à toa. Eu brinco. Por que as pessoas querem ver, por exemplo, aquela dentista famosa, aquela médica famosa, aquela advogada famosa, querem ver o que a pessoa toma no café da manhã? Querem ver qual que é a dieta. Uma deputada que eu atendi, eu também, né, eu sou mestre em ciência política, também faço direito eleitoral, e uma deputada que eu atendia certa vez me falou, quando eu vou no meu Instagram falar dos meus projetos, eu não tenho tanto engajamento, e isso outros colegas falaram que é a mesma coisa, então não é com ela. Sim. Mas quando eu falo da minha dieta, é impressionante, bomba no Instagram. Mas por quê? Porque as pessoas gostam de ver qual é a vida por trás daquela figura pública, daquela deputada. Ela é gente como a gente. Ela também tem as mesmas preocupações. Ela se preocupa em fazer dieta, ela tem uma rotina, ela pega o filho na escola. Então, é muito diferente do distanciamento da celebridade, que é o exemplo que eu sempre dou da mídia tradicional, daquela propaganda ultra sofisticada, em que a Marina Rui Barbosa faz a propaganda do Pantene e não usa Pantene. Então, o influenciador, a pessoa fala, então, ela é pessoa comum, gente como a gente, pode ser que use mesmo esse produto, né? Então, existe uma relação de horizontalidade, de uma conversa mais franca, que você se sente até amigo do influenciador. Eu, por exemplo, gosto de seguir a Gabriela Prioli, que é uma pessoa que gosta de moda como eu gosto, e gosta de política como eu gosto, e de direito, veio também do mundo da advocacia. E aí, essa relação estabelecida, que é uma relação de horizontalidade, de um debate franco, aberto, é como se você fosse amiga do influenciador. Eu consigo imaginar batendo um papo com ela, né? Então, por isso que influencia. Agora, eu sempre digo também que há um mito de que o influenciador, eu que, por exemplo, estudo direito eleitoral também, como eu disse, ciência política, há um mito de que o influenciador ele vai influenciar em tudo. E não é verdade. O influenciador... Eu gosto muito, você tá aqui, uma influenciadora de moda, a Nativosa. Adoro a Nativosa, mas ela vai influenciar no sapato que eu compro. Ela não vai influenciar a minha posição política. Então, também a gente tem que parar de infantilizar o seguidor. Sim. Também é um ponto, porque é nichado. Então, eu sigo porque eu gosto dela em determinado nicho. Não significa que tudo que ela vai falar eu vou fazer. Então, a gente também tem que desmistificar isso. Sim, nossa, isso faz todo sentido. E essa questão de ser um amigo realmente faz muita diferença para as marcas, até os influenciadores são bem nichados, assim, né? Então, por exemplo, essa pessoa é vegana, então já tem um nicho bem específico. Você falou um pouco das marcas, né? E os influenciadores, eles estão nesse mundo publicitário, que já é um mundo bem regulamentado há muito tempo. Sim. Como que eles se encaixam aí nesse contexto, né? O mercado publicitário tem se aproveitado até dessa vantagem, assim, de ser dos influenciadores serem uma profissão recente, por exemplo? O mercado tem, nossa, se beneficiado demais, né, dos influenciadores. Toda marca de vanguarda hoje está de olho nos influenciadores e procura fazer publicidade por meio desses comunicadores. Pode até continuar na mídia tradicional, mas não descarta. Só para você ter uma ideia, das empresas existentes, 75% delas reservam um orçamento para direcionar para influenciadores digitais. E hoje as marcas de vanguarda, as marcas mais antenadas com o mercado de publicidade, procuram influenciadores de todas as gerações. Então, eu vou falar aqui de marca de moda. Qualquer marca de moda ou de beleza que esteja na vanguarda vai ficar de olho
influenciadores desde a geração Z até millennial e tal, para pegar todo o público. E, inclusive, ficam de olho influenciadores que estão começando, que tem poucos seguidores, pra gente ver como não tem nada a ver essa história de ter muitos seguidores ou não. Tem poucos seguidores, mas tem muito engajamento, ou seja, consegue... Porque o influenciador, o traço marcante é você criar um relacionamento com a sua comunidade. É isso, é se relacionar. Quem consegue ter mais, fidelizar mais a comunidade e estreitar o relacionamento é quem sai na frente. E não necessariamente o bom influenciador, isso é outra coisa que a gente precisa desconstruir também, é aquele que vai converter, então se a marca contrata aquele influenciador, é o que vai converter em venda. Porque, às vezes, o interessante é você dar posicionamento para a marca. Então, isso também faz parte muito da estratégia. Depende muito, né? Depende muito. Então, esse aqui pode ser que aquele influenciador converta em venda. Mas aquele outro, ele vai me dar visibilidade, ele vai deixar a minha marca naquela comunidade que eu quero, com aquele público determinado. Então, assim, tem várias estratégias. O fato é que os influenciadores fazem diferença no mercado de publicidade. Sim, eles são os novos garotos propaganda, com talvez. E agora, quando a gente fala sobre influenciadores digitais, a gente fala sobre comunicadores, de fato, né? O trabalho deles é comunicar alguma coisa. E a gente fala muito sobre influenciadores que baseiam a sua persona ali em determinados discursos e opiniões, muitas vezes, né? Até no nicho político, a gente pode dizer. O influenciador, ele pode falar o que ele quiser nas plataformas? Existe um limite? Isso é uma boa pergunta. E eu digo assim, que o influenciador, ele não só pode, como ele deve se posicionar. Porque uma outra marca do influenciador, traço forte do influenciador, é a autenticidade. Você pode ver, todos os influenciadores, de qualquer nicho, eles são marcados pela autenticidade. Quem não tem autenticidade não consegue influenciar. E isso não se limita ao mundo digital. Então, eu acho interessante, eu já vi esses dias um curso, como se tornar um influenciador digital. É difícil falar, como é que você vai se tornar um influenciador digital? Ou você influencia ou você não influencia, porque ainda que não houvesse rede social e esse mundo digital, sempre tem aquela pessoa que vai influenciar mais e que vai ter uma voz mais ativa e vai ser uma referência para aquela comunidade que ele está inserido. Então, assim, aquele influenciador, ele precisa se posicionar, um traço marcante é a autenticidade, então ele vai ser autêntico, por isso que ele influencia. Isso tem prós e contras, né? Mas existem alguns limites, como existem limites para qualquer profissão, né? E o grande problema da questão do influenciador digital e da ausência de regulamentação é também a ausência de controle editorial. Então, vou dar um exemplo. Um veículo tradicional, um jornal, uma emissora de TV, aquele comunicador que está vinculado àquele veículo tradicional, né, vai existir por trás um controle editorial. E com isso você consegue estabelecer um filtro, saber quem que vai ser responsabilizado ou não pelo excesso na fala, no discurso, no conteúdo. No caso do influenciador digital, ele faz a própria edição, ele faz o controle dele mesmo. Então, muitos se aproveitam disso e acabam ultrapassando os limites. Então, assim, eu sou uma pessoa que privilegio muito, inclusive na minha pesquisa de doutorado, toda a minha pesquisa se desenvolve pautada na liberdade de expressão. Eu entendo que a liberdade de expressão, ela deve ser prestigiada, deve ser privilegiada. Porém, mesmo a liberdade de expressão, que é um direito fundamental que nós temos, está lá na Constituição, precisa de limites, ela não é absoluta. Então, jamais pode ser admitido discurso de ódio, discursos homofóbicos, discursos racistas. Isso não precisa de regulamentação para dizer que não pode. E o influenciador que assim agir vai ser responsabilizado e deve ser responsabilizado. Então, a gente precisa... Por isso que o influenciador digital, como ele é um comunicador, ele tem que ter essa noção da importância que ele tem na nossa sociedade, ele também precisa ter ciência da responsabilidade social. Sim. E muitas vezes só vem na prática, né? Porque muitas pessoas que entram nesse ramo ainda não
não sabem muito bem como agir, como se portar, né? Pensando nisso, pensando que ela pode ser, sim, cobrada depois pelo que ela fala, né? Com toda certeza. E mesmo no contexto político, que eu trabalho bastante, um tema que foi muito falado, que estava em voga, começou em 2018 e de lá para cá, muitos estudiosos da ciência política, do direito, da comunicação, têm se debruçado, é fake news. Então, a desinformação, fake news, né, que é uma notícia falsa, fraudulenta, que a gente pode traduzir, pelo menos a Justiça Eleitoral costuma falar em desinformação, usar esse termo, é muito grave também. O influenciador vai sofrer uma responsabilização, né? Sim. Agora também, eu sempre gosto de fazer uma diferenciação, porque em razão dos escândalos e da quantidade de influenciadores, há muito preconceito em relação a essas figuras públicas. E também a gente precisa afastar em todas as profissões, há bons profissionais e maus profissionais. E da mesma forma, como existem bons advogados e maus advogados, existem e existirão influenciadores. E acaba que a falta de regulamentação potencializa isso. Mas tem aqueles muito bons e que fazem um papel relevante de formador de opinião e de posicionamento político, de conscientização, e realmente ajudam até no desenvolvimento democrático, que me parece essencial. A gente não pode ter esse preconceito em relação a influenciadores. Sim, muitos fazem um trabalho sério, comprometido, né? Você falou sobre desinformação e a gente tem uma área aí dos influenciadores que realmente acaba sendo mais prejudicial ainda a desinformação, que é quando a gente fala sobre a saúde humana, né? Seja a mental, então, que lida com autoestima, que lida com psicólogos, também temos vários influenciadores que são psicólogos, por exemplo, até saúde física, né? A vida fitness, alimentação, transtornos mentais. Nesse caso, é preciso ter uma especialização nesse assunto? O quanto que uma pessoa pode dar uma orientação relacionada à saúde, seja física ou seja mental, ou não sendo um influenciador, né? Essa é uma pergunta muito interessante, até foi objeto de um seminário meu durante o doutorado, até que eu peguei artigos estrangeiros para comentar desse limite do que o influenciador poderia ou não, o que seria verdade, qual é o limite, para ser verdade, precisa ser comprovado cientificamente, a pessoa precisa ser da área ou não. O que eu entendo? O influenciador, ele pode falar o que é bom para ele. Então eu posso chegar para você e falar, olha, para mim, essa dieta faz bem, se eu fosse uma influenciadora. Eu como isso, aquilo. Agora, deve conscientizar. Isso para mim, procura um profissional especializado. Eu não sou essa pessoa, eu apenas estou aqui dividindo com a minha comunidade o que é bom para minha saúde. Então, isso pode acontecer. O que não pode acontecer? Não pode o influenciador, e sem dar a devida transparência para o tema, dizer o que é bom ou não em abstrato, como se aquilo fosse bom para todo mundo, para toda a população. Então fazer uma dieta só comendo proteína e tomando água. Eu tô dando um exemplo aqui. Sim, mas algo extremo, né? O extremo. Isso é maravilhoso. Ou, tomar água com limão toda manhã em jejum é o que faz você ficar saudável. Sim. Sabe? Sem comprovação científica nenhuma, sem respaldo. Então, ele não pode vender essa ideia, né? Fazer a propaganda essa ideia. Aí tá a diferença até da publicidade e da propaganda. A propaganda é quando você quer que o outro, né, se adeque à sua ideia, aquilo que você está propagando, aquela posição que você está tomando, né? Diferente da publicidade que vai ter um fim econômico. E o influenciador acaba fazendo essas duas coisas. Então aqui tem que ter muito cuidado. Isso é tão sério que a França, que já avançou muito nesse cenário, na regulamentação, ela proíbe que influenciadores façam publicidade sobre saúde. E, sobretudo, por exemplo, procedimentos estéticos, cirurgia plástica, proíbe produtos tóxicos ou produtos de cigarro, de emagrecimento. Então, a França é muito rígida na regulamentação dos influenciadores. E é um exemplo. Que interessante. Realmente é um país que já está caminhando um pouco, bastante. Né? Que legal. E quando a gente fala sobre os influenciadores mirins, né? Porque a gente tem um par aí de influenciadores mirins que movimentam, inclusive, muito dinheiro, muito engajamento, porque a publicidade infantil, a gente sabe, também movimenta muito dinheiro.
Então, eu queria saber se já existe algum tipo de regulamentação quando a gente pensa nessas crianças, talvez até baseada nos atores mirins, que também a gente tem bastante há muito tempo já, então também já existe um olhar para isso. Como que a gente pode pensar nesse caso especificamente que lida com uma criança, né, adolescente também? Esse é um ponto bem interessante e o público infantil, ele é um público fiel a esses influenciadores, youtubers e desse mundo do entretenimento e dos games. E eu falava da França, a França é sensível a esse tema, inclusive com uma legislação muito rígida e inclusive há previsão para os pais aplicarem os valores, o dinheiro recebido pelas crianças para não usarem esses valores e depois, quando a criança atingir a maioridade, é que vai poder fazer a retirada desse dinheiro para ir usar da forma que melhor entenda. Aqui no Brasil, né, embora não haja regulamentação desse mercado, da influência propriamente dito, há mecanismos que são possíveis de serem utilizados em relação a essa publicidade de crianças. Então, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que vai vedar essa publicidade dirigida a crianças, a esse público, e sobretudo essa publicidade ostensiva. E nós temos mesmo a legislação que protege criança e adolescente também, que pode atrair uma responsabilização. Então é preciso estar muito atento para isso e me parece que é o principal a ser regulado. Sim, até porque a criança fica muito exposta também, né? E muitas vezes ela não entende muito bem o que está acontecendo. Exato. Seja a criança que consome aquele conteúdo em que a publicidade é direcionada, que é ostensiva, e a própria criança que está sendo protagonista, o influenciador mirim. Como é que fica? E o que eu vejo, e que me parece bastante preocupante, é que em alguns canais do YouTube, os próprios pais estimulam que essa criança apareça e, inclusive, já vi situações dos pais, dos responsáveis, ridicularizarem essa criança para gerar engajamento. Então, isso me parece bastante absurdo e o direito precisa se preocupar com essa situação. Sim, sim. É uma geração que a gente ainda vai ver crescer, né? E ver quais foram os prejuízos depois, né? E o que essas crianças, quando adultos, olhando para trás, né? Como é que elas vão perceber isso, sentir isso, né? Quando olharem os vídeos, é muita exposição. Sim, sim, ainda vai muitos anos pra gente conseguir entender, né? E há algum tempo, né, como eu falei no início da nossa conversa, a gente tem visto, né, tem sido parte da nossa vida o jogo do tigrinho, os jogos de azar. Há um bom tempo o brasileiro ele vem lidando, né, com esses jogos, inclusive tem tido prejuízo real, né, no bolso dos brasileiros. Hoje, o quão relevante é a regulamentação do trabalho dos influenciadores quando a gente pensa nesse quesito, quando a gente pensa nesses tipos de jogos, seja jogos de azar, casas de apostas, tem uma diferença, mas quando a gente pensa nesse nicho que tem sido assim, nossa, nessa semana, né, a gente já viu bastante, a gente está tendo operações policiais voltadas para isso. Como que vocês têm pensado nisso, assim, na questão? Me parece que é bastante urgente, né, e aí são dois temas que estão em alta e que acabam se conectando, né, cruzando, que é a questão dos jogos, das casas de apostas, que está no campo do entretenimento e justamente agora está sendo objeto de regulação. Não tão agora, né, em 2018, na gestão Michel Temer, foi institucionalizado e permitido, não houve regulação durante toda a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e o governo Lula se preocupou em regular. E o ministro Haddad, ministro da Fazenda, viu o quanto esse tema realmente é preocupante. Preocupante por quê? Porque aqui envolve questão de saúde pública, porque as pessoas estão viciadas nos jogos, e há vício mesmo. Então, envolve também uma questão de saúde financeira, porque tem gente que gasta o que não tem nesses jogos. E a quantidade de valores envolvidos é exorbitante. Tem pessoas que vivem de assistência, né, de Bolsa Família, por exemplo, que é aquele valor para a pessoa se manter, para a pessoa sobreviver, e com isso, com esse pequeno valor, ainda acabam desperdiçando nesses jogos. E aí tem dois problemas, né? Quando você vê que a pessoa gasta quase muito e frequentemente e recebe pouco, e aí
você pode ver um diagnóstico ali de um vício, e quando a pessoa gasta pouco e recebe muito, que pode ser um indício de lavagem de dinheiro, que é crime. Por isso que tem que ser regulamentado, acho que foi um passo importante essa regulamentação, porque o que é regulamentado e autorizado é passível de controle, e aí os órgãos de inteligência conseguem cruzar dados, CPF, achei que foi muito interessante também proibir dinheiro em espécie, proibir cartão de crédito, proibir boleto, para evitar a lavagem de dinheiro. E aí tinha a questão onde que conecta com os influenciadores. Se utilizavam justamente também, se aproveitando, me parece, desse vazio legislativo e dessa tamanha influência, se aproveitavam dessas figuras públicas, os influenciadores digitais, para convencerem a jogar. E aí também existia uma manobra, isso é interessante, que eles faziam uma manobra para o influenciador testar aquilo, mostrar, né, supostamente, que está conseguindo ganhar dinheiro para, enfim, convencer ali o seguidor a aderir a essas apostas. E que é uma propaganda enganosa, é crime. E isso não precisa nem de regulamentação do próprio influenciador. Sim. Isso é crime e isso é passível de responsabilização. Sim, e muitas vezes vendendo, nossa, já vi algumas vezes como renda extra, como uma oportunidade para ganhar um pouquinho mais de dinheiro no final de semana. Sim. Então, também tem a forma como isso está sendo vendido, né? Será que os influenciadores digitais têm noção da responsabilidade que eles carregam? Quando que essa responsabilidade deve ser cobrada pela própria audiência também, né? Pelos próprios consumidores, de certa forma, que estão ali consumindo aquele conteúdo, consumindo a vida daquela pessoa, muitas vezes, né? Me parece que muitos têm essa noção, essa responsabilidade do papel que exercem. Há outros que não, mas aqui eu preciso categorizar, né, em 2 grupos. Aqueles que são ingênuos e que acham, porque hoje a gente está num momento também que as pessoas acham que vão ficar ricas facilmente, né? E é preciso dizer também que o influenciador não é da noite para o dia que a pessoa ganha dinheiro. Aliás, é difícil o influenciador, e tanto que tem pesquisas comprovando a quantidade de estresse dos influenciadores, a quantidade, assim, que é um problema para a saúde mental, que muitos são muito estressados, porque exige constância, você tem que estar se posicionando sobre tudo. É uma atividade difícil. E aí eu sempre comparo, né? Antigamente falava, o menino queria ser jogador de futebol, a menina queria ser modelo. Só que assim, é 1 em 1 milhão, nem todo mundo, aliás. Poucos serão o Neymar ou a Gisele Bündchen. A mesma coisa do influenciador digital. E aí, jovens ingênuos embarcam nessa achando que vão ganhar dinheiro fácil. Então, eu coloco esse primeiro grupo, dos inocentes, e há outro grupo daqueles que realmente se aproveitam desse vazio legal, legislativo, e tem uma fé mesmo, né? E aí querem mesmo fazer propaganda enganosa, ganhar dinheiro em cima dos consumidores, dos seguidores. Sim, sim. Até porque nesse grupo dos ingênuos, né, quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas que muitas vezes vêm de uma origem humilde, as propostas de jogos de azar e casas de apostas são muito altas em questão de publicidade, normalmente. Já ouvi falar, me ofereceram 500 mil reais, 1 milhão de reais, influenciadores grandes, né, que eu já escutei falar, e realmente muitas vezes é tentador, óbvio, não tira a responsabilidade da pessoa de forma nenhuma, mas são pessoas diferentes, então a gente tem contextos muito diferentes aí, né? Isso, eu acho que a gente tem que ter noção do contexto, de onde essa pessoa veio. Eu conversava na semana passada com uma micro-influenciadora, que está começando, e ela falou, olha, eu tenho consciência, ela é formada em Direito também, ela falou, eu tenho consciência, mas eu confesso que é tentador que eu recebo proposta a todo momento, a cada story, 2 mil reais, né, desses jogos. Sim. Então, o salário mínimo. Mas assim, tudo que vem meio fácil a gente tem que desconfiar, né? Começa por aí, não pode ser normal ganhar um dinheiro dessa forma. Sim, perfeito, perfeito. E quando a gente pensa também nas plataformas, né? Porque normalmente o influenciador, ele tá atrelado a alguma plataforma, seja o YouTube, que nem a gente tá aqui hoje, o Instagram, o TikTok. Existe responsabilidade também por parte dessas plataformas, dessas empresas? Aí é um outro assunto que eu gosto muito de tratar também, regulação das plataformas, das big techs. Mas são temas que eles acabam se conectando em alguma medida, tangenciam, mas são coisas diferentes. Então, inclusive, eu lembro que eu falava muito para minha orientadora, quando eu entrei no doutorado, ela
me dava muitas coisas de regulação de plataforma para ler, me indicava, daí eu falei, olha, acho que tudo é válido, porque eu também gosto desse tema, mas o tema da minha tese é o influenciador, a figura do influenciador. Dela, mas como assim? Porque ela também não é desse novo momento, né? Daí eu falei, olha, fazendo uma comparação, o que você está me dizendo para estudar é a concessão pública de rádio e TV, por exemplo, e como é que funciona a regulação da televisão, da rádio, né? Qual é a natureza jurídica disso? E o que eu estou estudando é a profissão de jornalista. Faz muito sentido, faz muito sentido. E aí, assim, ela, agora eu entendi. Então, eu digo que eu estudo a figura do influenciador como um comunicador e de que modo ele precisa... E aí tem aqueles que dizem, não tem necessidade de regulação, né? Assim, enfim. E eu entendo que há necessidade por uma questão de ter um mínimo normativo, até uma espécie de código de ética. Para esses influenciadores. Mas a sua pergunta é pertinente porque a própria plataforma... Então, existem 2 regimes jurídicos, né? O regime jurídico, eu digo, tem as leis que vêm do Estado, que podem regulamentar, mas as plataformas, elas têm as leis próprias. Aqueles termos de uso que ninguém lê e vai aceitando, aquilo lá é um regime jurídico privado das plataformas. E os influenciadores se submetem também aquelas leis privadas, né? De moderação de conteúdo, etc. Então, em alguma medida, sim, tem muito a ver. Tem tudo a ver. E diferentes plataformas, diferentes... regulamentos. Perfeito, regulamentações. Bacana. Então, vamos falar um pouquinho sobre o futuro. O que você enxerga que está se desenhando no futuro desse trabalho, dessa profissão? O que é importante a gente ficar de olho? Você falou que você vê o influenciador, que você estuda o influenciador como um comunicador, né? Como que a gente pode ver o futuro dessa comunicação e dessa profissão que está cada vez mais intrínseca no nosso dia a dia, seja no nosso celular, na nossa TV, porque a gente também está vendo agora influenciadores na TV. Então, o que você enxerga, assim, estudando o tema? Me parece que veio para ficar. É um momento que a gente precisa justamente regular e controlar. Não dá para proibir e cercear. Eu sempre parto da premissa da liberdade de expressão. Essas pessoas têm um papel importante porque justamente influenciam, são autênticas, se relacionam bem com a sua comunidade e, por isso, têm uma responsabilidade social, inclusive, e, bem por isso, precisa ter um mínimo de regulamentação, justamente estabelecendo um código de ética, como eu disse, e a postura que deve ser tomada, enfim, sobretudo porque não tem controle editorial, porque elas, enfim, são donas de si mesmas. Sim, são as próprias agências de controle. Né? Exatamente. Perfeito. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Foi ótimo, acho que... Né, para quem se debruça no assunto, sempre tem muita coisa interessante para falar e você respondeu todas as nossas perguntas. Obrigada pela oportunidade, eu adoro esse assunto. Pode me chamar. Eu ia falar, das próximas, acho que vai ter mais assunto aí pela frente, quem sabe você volta. Muito obrigada. Obrigada. E muito obrigada a você que escutou até o final, que ficou aqui com a gente. Não esquece de deixar um gostei, comentar quais outros assuntos que você acha interessante da gente trazer aqui pro Bem na Pauta, quais outras pessoas também. Enfim, joga aí que a gente vai ver. Muito obrigada, não esquece de seguir o Bem Paraná nas redes sociais e eu te vejo numa próxima. Tchau, tchau.